Eu saúdo a amada igreja com a paz do Senhor Jesus, amém? Deus seja louvado. Estou aqui trazendo mais uma porção da palavra de Deus nesse sábado. Ela se encontra no livro de João, o Evangelho de João, capítulo 17, versículo 17, que diz assim, meus irmãos: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Jesus disse que Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por Jesus Cristo. Ele é o único e suficiente Salvador de nossas vidas. E Deus colocou também na minha mente, no meu coração, que Ele pode também, meus irmãos, chamar alguém antes do arrebatamento, conforme nós sabemos. E como está a sua vida hoje? Você tem vivido na verdade? Você tem agradado a Deus ou agradado aos homens? Essa é a pergunta que eu faço para o irmão. E Deus colocou aqui no meu coração também para nós prosseguirmos com essa mensagem em Amós 4:12, que diz assim: portanto, assim te farei, ó Israel. E por que isso te farei? Prepara-te, ó Israel, para te encontrares com o teu Deus. Pergunto para a amada igreja: se Jesus te chamar hoje, ou me chamar hoje, nós estaremos em condições de ser salvos? É uma pergunta. Como está a sua vida junto com o Pai e junto com o seu Filho Jesus Cristo? Tem vivido na verdade, meus irmãos? Ou tem se enganado? Nós temos que ficar atentos, porque nós só temos uma chance de salvação. Uma chance. E nós não podemos desperdiçar. E onde é que está escrito isso, presbítero Anderson? Está escrito, meus irmãos, em Hebreus 9:27. Vamos até lá. Diz assim, Hebreus 9:27. E como aos homens está ordenado morrerem uma vez, vindo depois disso o juízo. O que significa juízo, meus irmãos? Juízo significa julgamento. Por isso que nós temos que andar em santidade todos os dias. Temos que nos abster do mal. Temos que desviar da aparência do mal. Pareceu ser mal, foge, irmão. Foge, irmã. Fazemos conforme fez José. Ele fugiu da esposa de Potifar. Foi tentado, mas preferiu agradar ao Deus dos céus. É isso que nós devemos fazer, meus irmãos. Nós temos que fugir da aparência do mal, que nós já somos nova criatura. Passamos para ser filho de Deus. Temos uma herança. E a Bíblia diz que nós somos co-herdeiro de Cristo. Então, meus irmãos, nós temos que adorar o Deus vivo, o Deus único e verdadeiro, conforme diz lá em 1 Tessalonicenses. Após de nós termos deixado os ídolos para trás, adoramos agora o Deus único e verdadeiro. Esse Deus que fez os céus e a terra e nos fez também para sermos para o louvor da sua glória, conforme diz lá no livro de Efésios, capítulo 1. Então, meus irmãos, nós temos uma chance só de salvação. Se Jesus chamar eu e você hoje, você está preparado para morar com Jesus pela eternidade num corpo glorificado?
ou irá para o inferno? Isso é uma pergunta que eu digo para o irmão e também para mim. Temos que nos santificar, meus irmãos, porque após a morte segue-se o juízo. No livro de Lucas, no capítulo 16, lá vai falar da parábola do rico e do Lázaro. O rico viveu bem na terra e o Lázaro padeceu. Mas no final, após chegar o juízo, o julgamento depois da morte deles, Lázaro, que temia Deus, foi para o seio de Abraão e agora está aguardando a volta do Senhor Jesus Cristo para receber também o seu corpo glorificado. E o rico, meus irmãos, o rico foi para o inferno. Uma vez indo para o inferno, não tem mais chance de salvação. Não tem como retornar para o corpo, a alma, porque ele já foi julgado. Nós sabemos muito bem que o nosso Senhor Jesus Cristo, ele ressuscita. Conforme ela diz em 1 Samuel, no capítulo 2, diz que Jesus tira a vida e a dá. O nosso Deus, o único Deus, porque em João 10,30 vai dizer que o Pai e o Filho são um só. Então, meus irmãos, nós temos que estar atentos, temos que nos esforçar para nos salvar. A Bíblia diz também em Mateus 11,12 que a salvação é feita por esforços e por violência nós nos apoderamos dessa salvação. Nós temos que nos esforçar para entrar no reino dos céus. Glória seja dada ao Senhor Jesus. Glória a Deus. Agora vamos aqui em Romanos, no capítulo de número 10, de 13 a 16, que também o Senhor vai falar conosco nesta noite, meus irmãos. Em nome de Jesus Cristo. Romanos capítulo 10. Acompanhe aí na sua Bíblia, do 13 ao 16, vai falar sobre a palavra de Deus, conforme eu comecei lá em João 17, que nós devemos santificar os irmãos e a nós mesmos na verdade, porque a palavra de Deus é a verdade. Em Romanos 10,13 diz assim: porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como eu já falei no versículo retificação, já falei na pregação anterior, eu já disse que seremos salvos de quê, né? Que eu fiz uma pergunta. Seremos salvos do inferno, meu irmão, e depois do lago de fogo. Quem crê no seu Filho Jesus Cristo, Filho de Deus, e vive em santidade, vive na verdade. Então nós temos que saber, irmão, que depois que nós saímos desse corpo, quando a alma sair, soltar, despregar desse corpo, ela terá um destino. Ou estará com Jesus pela eternidade, ou estará no lago de fogo junto com Lúcifer e seus demônios, que são os ímpios, né? Os perdedores, meus irmãos. E nós somos mais que vencedores em nome de Jesus Cristo por causa da palavra da verdade. E diz assim, no versículo número 14: como, pois, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? Irmãos, temos que pregar em tempo, em fora de tempo. Glória seja dada a Jesus Cristo. Diz o versículo 15: e como pregarão se não forem enviados? E como está escrito: conformaos os pés dos que anunciam a paz, dos que anunciam coisas boas. Mas nem todos obedecem ao Evangelho, pois Isaías diz: Senhor, quem creu na nossa pregação? De sorte que a fé é pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Glória seja dada a Jesus. Então, meus irmãos, a palavra de Deus vai nos dizer que nós só temos fé porque nós estamos ouvindo a palavra do Mestre.
nós com a palavra guardada no coração, conforme diz lá no Salmo 119, não pecaremos contra o Senhor nosso Deus. E a palavra de Deus é lâmpada para os nossos pés e é luz para os nossos caminhos. Glória seja dada ao seu Filho Jesus. Glória a Deus. Em João 12:48 vai falar dessa palavra de Deus tão poderosa, que ela que irá nos julgar, meus irmãos. Por isso que nós temos que estar enquadrados nessa palavra. Glória a Deus. Diz assim João 12:48. Glória a Deus. Quem me rejeitar a mim, isso é Jesus Cristo falando, e não receber as minhas palavras, já tem quem o julgue. A palavra que tenho pregado, essa o há de julgar no último dia. Então, meus irmãos, a palavra de Deus que está sendo pregada a todos os irmãos que estão vivendo na verdade, você tem, meus irmãos, que guardar no coração em nome de Jesus, desviar do mal, para a glória de Deus, para nós podermos ganhar nosso corpo glorificado, que não tem preço, irmão. Basta aceitar Jesus e ser fiel à sua palavra. Glória seja dada ao Senhor Jesus. Vamos aqui, amados irmãos, em 2 Coríntios, capítulo 13, versículo de número 8. Abra sua Bíblia aí, para a glória de Deus. 2 Coríntios 13, 8 fala assim, meus amados. Glória a Deus. 2 Coríntios. Aleluia. Deus é fiel. Porque nada podemos contra a verdade, senão pela verdade. Meus irmãos, custe o que custar, fale sempre a verdade. Glória seja dada a Jesus. Leia aí, meus irmãos, Marcos 2, versículo 2, que veio aqui no meu coração agora. Leia aí. Marcos 2, versículo de número 2. Glória a Deus. Retificação, meus irmãos. Marcos 7, 7. Marcos 7, 7. Em vão, porém, me honram, ensinando doutrinas que são mandamentos de homens. Então, a palavra de Jesus, irmão, tem que ser seguida, custe o que custar. Você tem que viver na verdade, seguindo o que está escrito na palavra do Senhor Jesus, e não doutrina de homens. Se você seguir doutrina de homens, você está fadado a errar. E se errar, meu irmão, não vai entrar no reino dos céus. Preste atenção. Em nome de Jesus Cristo, meus irmãos. Nós só temos uma chance, conforme eu falei em Hebreus 9, 27. Nós não podemos errar o alvo, irmãos. Se nós cumprirmos os mandamentos e as leis, né? Viver a nova aliança de Jesus Cristo, nós temos que viver ela 100%. Se nós errarmos só em alguma coisa, nós vamos perder a salvação. Então não deixe, irmãos, que doutrina de homens venha fazer o irmão ou a irmã perder a salvação. Vai custar muito caro, irmão. Quem perdeu o arrebatamento, né? Se Jesus não chamar antes, as pessoas conseguirem chegar até o arrebatamento, e essa pessoa perceber que ela ficou, que ela não foi arrebatada, ela vai olhar para o seu pastor, para os obreiros que pregavam engano, pregavam mentira, e vai falar: por que vocês não me pregaram a verdade? Por que vocês não me ensinaram a verdade? Então, meus irmãos, procure igrejas que estão pregando a palavra da verdade, porque você pode ser enganado e ficar para trás no arrebatamento. E a palavra de Deus diz que em vão me honram. Que em vão está fazendo à toa, não vai ter recompensa, está fazendo em vão. Amém? Então nós vamos ter
que seguir a palavra de Deus para nós nos salvarmos. Em nome de Jesus. Vamos aqui agora em Isaías 45, e no versículo número 23. Ô glória! Isaías 45, 23. Vamos ver o que Deus está falando aqui conosco. Diz assim: por mim mesmo tenho jurado, saiu da minha boca a palavra de justiça, e não tornará atrás, que diante de mim se dobrará todo o joelho, e por mim jurará toda a língua. Irmão, quero falar para o irmão que o Senhor está nos falando por intermédio dessa palavra, que a palavra dele é verdade, vai ter que se cumprir. Em Gálatas 6,7 lá diz que nós não devemos errar, porque tudo que nós plantarmos, iremos colher. Então, nós temos, meus irmãos, que plantar bondade para colher bondade. Aquele que planta injustiça vai receber injustiça. É isso, irmão. Planta bênção para receber bênção. Se plantar maldição, vai colher maldição. Deus está falando que todo joelho vai se dobrar. Ou dobra aqui na terra, ou dobra lá no trono branco. Aí o ímpio, após ter saído do inferno, vai ter que dobrar lá no trono branco. Mas quem vai dobrar, ele vai ao joelho. E para confirmar também tem lá em Romanos 14, de 11 a 12. Glória a Deus. Vamos lá em Romanos. Aleluia. Romanos 14, de 11 a 12 diz assim: porque está escrito. Então, estava lá em Isaías, Velho Testamento, e Deus mandou ratificar aqui no Novo Testamento, quando Paulo escreveu aos Romanos. Porque está escrito, Romanos 14, 11: pela minha vida, diz o Senhor, meu Deus, o próprio Deus jurou pela própria vida dele: todo joelho se dobrará diante de mim, e toda língua confessará a Deus. Olha só, irmão, todo joelho vai se dobrar. É melhor desviar do mal, viver em santidade, mudar de vida, para dobrar o joelho agora, quando se aceita Jesus aqui na terra, e viver em santidade, do que dobrar lá no lago de fogo, né? No trono branco, que não foi salvo, foi para o lago de fogo. Então, a alma, meus irmãos, é indestrutível. A Bíblia diz lá, glória a Deus, em Ezequiel 18, que todas as almas são minhas. As almas que pecarem, esta morrerá. Glória seja dada a Jesus. Então, companheiros e companheiras, as minhas irmãs e meus irmãos, fechando essa palavra, vamos aqui em Apocalipse 3,5, para a glória do Senhor Jesus. Aleluia. Vai guardando essa palavra no coração, irmão. Diz assim Apocalipse 3,5: o que vencer será vestido de vestes brancas. De maneira nenhuma riscarei o seu nome do livro da vida, e confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos seus anjos. Irmãos, então quer dizer que, uma vez o seu nome estando no livro da vida, se não viver na verdade, meus irmãos, na santidade, na palavra de Deus, o nome poderá ser riscado. Muitos pastores têm se vendido, meus irmãos, têm se vendido. O inferno está cheio de pastores, cheio de evangelistas, cheio de presbíteros, missionários, diaconisas, diáconos, irmãos e irmãs, aqueles que viveram o evangelho de mentira, de engano. E nós temos que viver o evangelho genuíno, meus irmãos, na palavra. Vamos desviar do mal, em nome de Jesus Cristo, para que o seu nome, o meu nome, não seja rabiscado. E naquele grande dia, no arrebatamento, nós possamos ouvir a trombeta. Ou se Deus chamar eu e você antes do arrebatamento, nós estaremos prontos em condições de sermos salvos. Essa palavra eu deixo então no coração dos irmãos e das irmãs, e rumo ao terceiro céu. Em nome de Jesus,
Deus abençoe a amada igreja, abençoe nosso pastor, a sua família, abençoe os membros, todos os obreiros e obreiras da nossa igreja, do Ministério de Volta ao Primeiro Amor, que pregue a palavra da verdade. Custe o que custar, irmão, pregue a palavra em nome de Jesus, para que o povo venha se salvar. Amém? Deus abençoe a amada igreja, em nome de Jesus, a paz do Senhor.